O final de Shimaemao no Testament deveria servir de exemplo para muitos autores de Eti Aren. É provavelmente o final mais perfeito ou quase perfeito falando sobre esses dois gêneros. Mas antes de destrinchar esse final da Light Novel, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros. Eu agradeço muito o seu apoio. Cá estamos no final desta saga, desta série de resumo sobre a Light Novel de Shimaemao. E no caso eu tô levando em consideração que o final dessa obra começa no epílogo do volume 11, com o fechamento do arco do Shiba e da Vila dos Heróis, até o último volume lançado, que foi o volume 13. É importante eu mencionar que eu já resumi todos os acontecimentos do volume 8, que é o pós-anime, até esse volume 11, na batalha final contra o Shiba. Por isso vou deixar o link das partes anteriores na descrição. No entanto, para ser justo com quem só veio aqui para ver esse final, eu vou recapitular tudo o que aconteceu no pós-anime até esse epílogo do volume 11, antes de irmos para o fechamento da história. Então para quem quiser pular essa parte do vídeo que é só recapitulação, eu vou deixar as marcações na linha do tempo. Dito isso, Shimaemao no Testament teve adaptação em anime, com 2 temporadas mais 3 OVAs. Dificilmente terá uma terceira temporada, principalmente por causa das baixas vendas e pouca popularidade em cima da obra. O anime fez uma boa adaptação do material original, as 2 temporadas adaptaram 7 volumes, então a partir do volume 8 pode ser considerado o pós-anime. Eu falo que pode ser considerado porque tecnicamente teve uma OVA adaptando esse volume 8, mas foi uma adaptação que cortou muita coisa importante desse volume, sabe? Então nessa série de resumos eu comecei a partir do volume 8. Toda essa parte do pós-anime fica centralizada em apenas um único arco, envolvendo o clã dos heróis do Japão e o Vaticano. Após o Basara e as garotas resolverem os conflitos entre a facção moderada e a facção do atual Lorde Demônio no submundo, que foi adaptado na 2ª temporada do anime, o clã dos heróis convocou eles para uma reunião. Se vocês prestarem um mínimo de atenção nessa trama de Shimaemao, vocês percebem que todos esses problemas partiram da Mil, envolviam a Mil, que é a filha do falecido Lorde Demônio Wilbert. Existia um conflito no submundo sobre extrair o poder da Mil, que ela havia herdado de seu pai, que era um poder relacionado à gravidade. Além disso, pelo fato de existir a filha do falecido Lorde Demônio, ela já seria uma ameaça para facções que queriam assumir o trono, que era o caso do atual Lorde Demônio e do Conselho dos Demônios, que estava manipulando Leonhard. Então, se a gente reparar, o Basara nunca quis ser o herói, nunca quis ter essa fama e posição de herói. Tudo o que ele queria era uma vida tranquila ao lado das pessoas que ele ama, das garotas que fazem parte desse harém. E é por causa disso que eu gosto muito desse protagonista, ele casa perfeitamente com Shimaemao. No caso, o volume 8 foi o prelúdio desse arco final, Foi a partir desse volume que Azesto começou a morar com eles, entrando oficialmente nesse harém. Mas o principal foi o contrato de mestre e servo que rolou entre o Basara e a Hasegawa, que foi algo que eu já detalhei nesse vídeo que estou mostrando em tela. Na OVA de Partures de Shimaemao mostra que o Basara estava junto com a Hasegawa nas termas, mas não ficou claro o que aconteceu naquele momento, e por isso que eu falo que não foi uma boa adaptação desse volume 8. O volume 9 ele ficou centrado na reunião com os anciões da Vila dos Heróis, os representantes do Vaticano e o grupo do Basara. Em resumo, o Vaticano e o clã dos heróis do Japão estavam envolvidos em um atrito. As duas organizações queriam ter o direito de monopolizar o grupo do Basara, sem a interferência da outra parte, obviamente. Basicamente, o Vaticano queria explorar os poderes do protagonista e das garotas, e o clã dos heróis queria eliminar eles. Por fim, no volume 10, a gente descobre que tudo foi manipulado pelo Shiba, em prol da vingança dele contra o Vaticano e o clã dos heróis. Essas duas organizações estavam envolvidas juntas, estavam com as mãos sujas por causa de experimentos com humanos. O Shiba, no caso, ele é fruto de um experimento, ele é um clone do pai do Basara, o Jin Tojo. Ele foi criado pelo Albareus, que era a figura máxima no Vaticano, e o deus Reginleif, que era um dos Togamis, assim como a Hasegawa já foi. E posteriormente, após eles perderem o controle do Shiba, a ideia foi manter ele selado no clã dos heróis. Os anciões da vila permitiram isso porque eles buscavam mais influência política e acreditavam que poderiam manter o Shiba selado, sob controle. Então do volume 10 até o capítulo 2 do volume 11, acontece essa batalha final entre o grupo do Basara contra o Shiba. Basicamente, o Shiba queria invocar um dragão celestial, um dragão lendário chamado de Koryu, para pôr em prática sua destruição em massa contra os heróis e o Vaticano, assim podendo moldar o mundo a partir de sua visão.
Mas graças ao voto de mestre servo entre o Basara e as garotas, que foi literalmente o Basara fazendo os finalmente com as heroínas, isso fortaleceu mais ainda os poderes elementais de cada um, sendo o bastante para derrotar o Shiba e seus aliados, assim levando a gente para esse final de Shimaimao. Tudo que eu resumi, que eu recapitulei, está melhor detalhado nas partes anteriores desse resumão da novel. Se quiser conferir mais a fundo esses volumes do 8 ao 11, o link da playlist estará na descrição. Mas o que vocês precisam entender realmente, que a base final foi essa vingança do Shiba, foi essa vingança contra o Vaticano e o clã dos heróis. O início do fim começa logo após a derrota do Shiba, aqui no epílogo do volume 11. E antes de irmos para o lado do Basara, é bom deixar uma menção ao Jin, o pai do protagonista, que foi até o Vaticano para dar um fim aos experimentos e ao próprio Albareus. A princípio, o Jin criticou o Albareus por ter se corrompido pelo poder e perdido de vista seus ideais originais, e o Albareus defende que sua visão é superior, comparável à de um deus, e para reformar o mundo, é necessário supervisioná-lo de uma posição de autoridade inquestionável. Ele justifica que suas ações, incluindo a criação dos clones, como necessárias para um bem maior. Nisso é revelado que ele tinha mais 7 clones do Shiba, clones que eram controlados pelo Albareus, e ordenou que eles matassem o Jin. No entanto, nesse momento o pai do Basara revelou seu verdadeiro poder, sendo capaz de destruir todos os 7 clones com uma versão alternativa do Banishing Shift, obliterando instantaneamente todos os 7 clones ao enviá-los para a Dimensão Zero, basicamente sendo o mesmo poder que o Basara, o mesmo Banishing Shift. E para destruir o Albareus por completo, o Jin usou o poder do lendário dragão Fafnir, que ele adquiriu durante a Grande Guerra, após ficar preso na Dimensão do Dragão e beber o sangue dele. Basicamente, o Jin agiu para proteger o Basara, que estava sendo visado pelo Albareus, mostrando um pouco do quão poderoso é o deus da guerra, o Jin Tojo. A partir desse ponto, o Jin partiu em busca de suas 2 esposas. Aparentemente, a Rafaeline estava selada no reino divino dos 10 deuses, pelo fato de ter dado à luz a um humano, ao Basara, e a outra esposa, que é a Safira, estava desaparecida. A melhor hipótese é que ela havia ido para o reino divino salvar a Rafaeline, sendo que infelizmente a gente não tem mais menções ao Jin e suas esposas, a partir desse ponto. A única coisa que sabemos é que ele foi para o reino divino libertar a mãe do Basara e derrotar os deuses que ficassem no caminho dele, que por sinal ele acabou derrotando 2 deuses já no processo, é mencionado isso durante o volume 11. Seria realmente interessante ter um volume para ver esse desfecho do Jin e conhecer melhor as 2 mães do Basara, mas aparentemente, o autor não tem intenções de criar um spin-off com isso. Mas beleza, voltando para o lado do Basara, após a batalha final contra o Shiba, todos voltaram para suas rotinas normais na casa Tojo. E é normal entre aspas, porque teve uma leve mudança nisso tudo, obviamente, já que após terem feito o voto de mestre servo, significa que eles não estão mais presos ao fato de terem que preservar a pureza. Então o Eti vai além de só ficarem algumas carícias simples, sabe? Vai muito além disso. Eles realmente fazem sexo em toda santa oportunidade que aparece, literalmente. Então tem cena de fanservice com a Maria quando eles acordam, tem cena com a Yuki no banheiro, tem cena com a Zesto e a Kurumi no sofá da sala, e isso não foi nem metade do dia, porque logo depois eles ainda foram para o colégio. Nesse momento é descrito que a Maria e a Kurumi começaram a frequentar a mesma escola que eles, e a Zesto virou uma professora de inglês na mesma escola também. A Hasegawa deu uma ajuda mágica para que isso fosse possível. Durante esse período de aula temos 2 pontos importantes. Primeiro sendo a conversa entre o Basara e o Takigawa. É discutido sobre a situação política entre as facções do submundo, o Vaticano e a Vila dos Heróis. Após resolverem os problemas com o Shiba e o Balflair, os anciões da vila foram exonerados de seus cargos e criou a possibilidade de uma verdadeira aliança. Mas a conversa mais importante acontece entre a Hasegawa e o Shiba. Ué, mas o Shiba não tinha morrido na batalha contra o Basara? Olha, em minha defesa eu nunca falei que ele tinha morrido, ele apenas foi derrotado, tem uma certa diferença. É revelado que o protagonista pediu para Hasegawa salvar o Shiba, mas não exatamente por bondade ou por acreditar que o Shiba era uma boa pessoa, não exatamente por isso, mas sim para transformar o próprio Shiba em um trunfo do Basara. Ele fez um contrato de mestre e servo com o Shiba para que ele atuasse como um protetor das heroínas. O protagonista sabe que o aumento de poder deles iria atrair muitos inimigos poderosos. Eles iriam chamar
chamar muita atenção, então ele teve a ideia de fazer esse contrato de mestre e servo. E não é um contrato igual das heroínas, onde precisam fazer algo eti. Nesse caso foi feito sem o poder de sucubo da Maria, né? Então não teremos yaoi nesse final, né? Não teremos isso. Eu não direi que foi um desfecho satisfatório para o Shiba, mas eu também entendo o Basara, né? Ele vai fazer todo o possível para proteger as garotas que ele ama, então dá pra entender isso. Mas beleza, a princípio a conversa entre os dois, entre o Shiba e a Hasegawa, é sobre o aumento de poder do grupo do Basara, sendo comparável ao mais poderoso dos 10 deuses do reino divino, então eles realmente iriam atrair muita atenção. Além disso, é mencionado que a Hasegawa e a Celes vão se mudar para a casa do protagonista, que é algo que eu já vou comentar melhor a respeito. No final desse volume 11, o Shiba revela que a Miu e a Hasegawa e possivelmente todas as outras heroínas do harém já estavam grávidas do Basara, ele pode sentir isso. Em uma das partes passadas desse resumo, quando aconteceu o voto de mestre e servo, é dito que a Hasegawa não poderia fazer os finalmente porque poderia desequilibrar o poder do Basara, já que nessa época ele ainda precisava enfrentar o Shiba. Mas na verdade é revelado que ela fez sim o ato de reprodução com ele, né? Ela fez isso. É revelado no início do volume 12. O capítulo 1 do volume 12 volta no tempo para mostrar como aconteceu essa cena amorosa entre o Basara e a Hasegawa. Após as heroínas terem estabelecido o voto de mestre e servo, falando sobre a Miu, a Maria, a Zesto, a Kurumi e a Yuki, a Miu falou que para equilibrar o poder elemental dentro do Basara, ainda precisava de mais uma pessoa representando a luz. Tipo assim, a Miu, a Maria e a Zesto representavam a escuridão, e a Yuki e a Kurumi a luz, então ainda faltava mais alguém para fechar esse equilíbrio, e esse alguém era a Hasegawa. Então tem toda essa cena H+18 muito bem detalhada nesse capítulo 1 do volume 12, algo que eu não posso detalhar aqui no YouTube, né, por motivos óbvios, mas digamos que o Basara usou até mesmo clones para fazer os finalmente com essa cavalona da Hasegawa, até os clones foram necessários para isso. Já no capítulo 2, o foco recaiu mais para a Celes e a Nanau para ter o fechamento dessas duas heroínas. A Celes foi mandada pelo Vaticano para morar junto com o Basara e vigiar a situação deles. Já existia uma certa aliança entre eles após a morte do Albareus, mas ainda era importante que um representante ficasse com o protagonista na casa deles. E a Celes foi a escolhida por ser a amiga de infância deles. Ela já tinha uma boa conexão com o Basara, a Yuki e a Kurumi. Pra quem não tá ligado, a Celes é uma espadachim que é representante direta do Vaticano. Ela teve bastante destaque a partir do volume 9, algo que eu já comentei aqui no canal nas partes anteriores. O fato é que a Celes ainda estava em dúvida se ela queria ou não fazer o contrato e voto de mestre e servo com o Basara. Ela tinha essa dúvida ainda. Então praticamente todo o volume 12, com exceção do primeiro capítulo, é focado nessa dúvida e receio da Celes. E obviamente a Miu e as outras heroínas ajudaram ela a se decidir, visando o que era melhor. Só que o jeito que elas fizeram isso foi simplesmente mostrando a rotina amorosa do Basara. Então mais uma vez tivemos como foco várias cenas amorosas, seja no quarto com a Miu e a Kurumi, no banheiro com a Hasegawa, na escola com a Zesto e a Hasegawa, e também na escola com a Yuki, né? Várias cenas eti. Várias cenas H+18, literalmente. Tudo isso com a Celes assistindo, presenciando a rotina que ela também poderia ter. Por fim, ela acaba aceitando, né? Obviamente ela acaba aceitando esse sentimento de amor pelo Basara, admitindo que gosta dele e fazendo o contrato de mestre e servo junto com a Nanau na mesma noite. Nisso acaba rolando mais uma cena H+18 com todas as heroínas envolvidas, né? Durante essa conclusão de contrato. E o volume 12 termina com um momento entre o Basara e a Miu, onde o protagonista abre uma gaveta ao lado da cama, tirando uma caixa e dando a Miu um dos 8 anéis de casamento, terminando com uma narração sobre como o Basara faz suas garotas felizes e como, embora suas vidas possam ser um pouco anormais, né, bastante anormais, eles ainda vivem seus dias felizes, assim finalizando o volume 12 da Light Novel de Shimaimao. Eu não falei muito sobre a Nanau porque ela não teve realmente um grande destaque durante a Light Novel. Parece que o autor colocou ela nesse harém só pra ter uma diversidade de raça, já que ela é uma vampira, né? Parece que foi isso. E eu não reclamo, né? Quanto mais o waifu, melhor é.
Então esse é praticamente o final, né? Eu digo praticamente porque ainda falta o volume 13. Eu vou finalizar esse resumo na próxima parte falando sobre alguns pontos que faltou e sobre o casamento do Basara com as heroínas. No mais, era isso por hoje. Shimaimao tem um dos melhores finais que eu já vi para um Eiichi Harem. Isso é inegável. Eu gosto como o autor não poupou fanservice para agradar os fãs da obra. Ele fez o final ser literalmente um H+18. Então ele tem todo o meu respeito por isso. E é isso, né? Só falta o vídeo sobre o volume 13 que provavelmente sairá na próxima semana. Pra gente já fechar esse resumo de Shimaimao e deixar algumas considerações finais. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.